Olá, tudo bem? Podcast da Catedral chegando até você, mais episódio. Eu quero primeiro acolher você que se conectou aqui, né, nessa conversa, nesse bate-papo. Seja muito bem-vindo. Esse é o Catedral Cast, é o nosso podcast aqui da Catedral Metodista. E é sempre um grande privilégio poder chegar até você, né, com essa conversa, com esse bate-papo que rola aqui toda segunda-feira, às 19 horas, vai ao ar, né, uma conversa sempre edificante, relevante para a sua vida, né, nas mais diversas áreas aí. Quero convidar você a conferir os nossos episódios anteriores aqui no nosso canal, nossas conversas. Sempre tem uma conversa muito especial, né, dirigida aí ou por mim, ou pelo pastor Evander, ou pela Tati, né, sempre trazendo alguém, ou então deixando aí uma mensagem para você que vai edificar muito a sua vida, né? Estou aqui com a Alessandra de novo, né, Ale? Coisa boa, bênção demais. Muito. A gente tem falado já alguns episódios, né, relacionando aí a questão da fé e das emoções, falando sobre vida emocional, né? Falamos no nosso último episódio sobre zona de conforto, né? Sim. Foi muito especial aquela conversa, Muito. tenho recebido muitos feedbacks positivos daquela conversa, né? Também. Até uma pessoa me procurou essa semana e disse assim: pastor, não sei não sei se eu vou ver aquele episódio não, sai da sua zona de conforto, tipo assim, quero ficar lá. Eu falei, não, vai lá, você vai ver, a conversa é boa. Então, tem sido muito especial essa maratona que nós temos feito, né? E chegamos no mês de setembro, né? Estamos aqui na primeira segunda-feira de setembro, né? E o mês de setembro é um mês muito importante, porque trata de um tema muito relevante, que é o suicídio, né? Então, sempre tem, todos os anos, a campanha do Setembro Amarelo, né? E é uma campanha muito, muito importante, muito relevante. E hoje a gente quer conversar sobre isso, né? Sobre a temática do suicídio, que é uma temática extremamente importante para os nossos dias. E cada vez mais que nós abordamos esse assunto, conversamos sobre ele, nós percebemos que isso, de alguma forma, interfere nos índices, interfere no quadro geral. Então é um pouco também da nossa contribuição para isso, né, Alessandra? E então nós estamos aqui hoje trazendo esse assunto que já foi mais tabu, né? Já teve um preconceito maior, né? Hoje está menor, mas ainda é um tabu, ainda é um assunto que às vezes não se é tratado, não se é falado, e a gente sabe que quanto mais se fala, o índice diminui, né? A chance de uma pessoa cometer o suicídio é menor quanto mais se fala sobre isso, né? Bom, Ale, o que você diria assim de começo sobre esse tema, né? Sobre o suicídio? O que você diria assim de cara pra gente? Eu acho que o primeiro passo que a gente pode dar, né, quando a gente aborda a questão do suicídio, é entender que suicídio está relacionado a um sofrimento extremo ou uma situação que a pessoa interpreta como insuportável, insuperável. Um momento onde a pessoa gostaria de se retirar do seu corpo, da sua existência, da sua vida, porque naquele momento, ser ela, estar naquele lugar, está realmente insuportável. Eu vejo que relacionar o suicídio com sofrimento e com a incapacidade do indivíduo de lidar com o que está acontecendo na sua vida naquele momento, torna isso muito importante e começa a enfraquecer esse lidar preconceituoso que algumas pessoas ainda têm em relação a pessoas que têm a ideação suicida. Porque não é raro
você está atendendo, né, uma pessoa que tem ideação suicida, de repente faz uma tentativa e às vezes essa pessoa tem uma certa resistência, se ela estiver lúcida, em procurar ajuda num hospital, num pronto-socorro, com medo de ser maltratada. Porque às vezes ela já tentou uma, já tentou duas, já tentou três, e algumas pessoas desconhecendo né, a gênesis assim, né, dessa questão da ideação suicida, às vezes vai tratar essa pessoa que já está sofrendo, que já está desconfortável, que já está assim, com sofrimento extremo, que já está tendo dificuldade para habitar dentro dela, vai fazer com que essa pessoa se sinta pior, porque ela vai chegar lá e na ideia que ela tem, ela vai ser maltratada. E, infelizmente, às vezes acontece mesmo, sabe? Da pessoa pensar assim, poxa, tanta gente com tanto problema grave, tanta gente com questões mais sérias, tanta gente que suporta tanto mais, mas cada um tem um limiar de dor. Ok. A dor que, de repente, para você é imperceptível, para outro pode ser insuportável. Tem e a maneira como se lida com essa dor, né? A questão como se lida com essa dor. Então, eu vejo que um primeiro passo é entender essa questão do sofrimento. Tem uma relação, não única e exclusivamente com o sofrimento, né? Tem uma relação com o sofrimento que precisa da nossa atenção e do nosso respeito. Eu não posso desqualificar. Eu preciso considerar essa questão do sofrimento. Isso é muito importante. Olhar para essa pessoa de uma outra forma. A gente pode dar mais um passo, além do sofrimento, considerando a questão dos transtornos mentais. Sim, sim. Tá? De que maneira essa questão dos transtornos mentais está relacionada com o suicídio? Está bastante relacionada com o suicídio, inclusive percentualmente, porque o suicídio ele vai acontecer com base em fatores sociais, com base em fatores culturais, com base também em fatores biológicos. Tem também essa questão. Então, existem determinadas pessoas que, infelizmente, acabam estando mais predispostas a fazer uma ideação suicida porque já tem um histórico de transtorno mental na família. Ou ela mesma, ela própria, tem um histórico de transtornos mentais. Particularmente a questão da depressão. Em psiquiatria, depressão é tratado com tanta seriedade, aborda-se tanto, porque é o que mata. Depressão mata. Depressão mata. Não que outros transtornos não possam acabar em morte. Porque, de repente, a pessoa, num surto psicótico, ela rompeu com a realidade, ela não está tendo consciência do que está acontecendo. Isso é muito real, né? Isso acontece. Sim. Mas é um índice menor do que no caso da depressão, não é? Sim, infinitamente menor, infinitamente menor. A pessoa sai desorientada e acaba sendo atropelada. Desorientada, ela pode acabar caindo, né, de um lugar alto. Agora, no caso da depressão, tem a questão, né, do transtorno em si, existem vários tipos de depressão, né? A pessoa fala assim, depressão, parece que é tudo uma coisa só. E que todo mundo vai ficar deprimido igual. Não, as pessoas não vão deprimir da mesma forma. Então, existem vários subtipos de depressão, né? Dentro das possibilidades do transtorno depressivo. Mas a grande marca da pessoa que tem a depressão e que está dentro desse risco, né, desse grupo de risco da ideação suicida, é a perda da esperança. Existe uma desesperança. Existe uma desesperança. Não há jeito, não há solução, não vai melhorar, não vai passar, não vai cessar, não vai acabar, não vale a pena. Existem alguns termos que, às vezes, a gente começa a tratar com uma certa, não um certo descaso, mas com uma certa banalidade. Esperança é Esperança é algo muito importante. A esperança faz com que a gente, mesmo ainda não tendo alcançado o peso ideal, continue fazendo dieta. A esperança faz com que a pessoa, mesmo no casamento que esteja com muita
crise, né? Que esteja com muitas brigas e tudo mais, mas com que ela tente ainda, faça alguma coisa, né? Para a manutenção. É a esperança que faz que, mesmo diante de um diagnóstico muito desfavorável, a pessoa faça o tratamento, sabe? Ela realmente esteja comprometida, engaje, exatamente. Quando o indivíduo perde a esperança, isso não vai acontecer. Ele não vai lutar. E ele não vai lutar não é por preguiça, não é porque ele não quer. Ele não vai lutar porque ele não tem condições. A desesperança é como se você tirasse os braços de uma pessoa e dissesse, vai lutar. Ela não tem como. Ela não tem condições. Se tiver alguma luta para acontecer, alguém vai precisar lutar por ela. Ela não tem condições. Acho que é importante pontuar aí, Ali, que tem uma enfermidade, né? Sim. Tem não é só um sentimento de que não há esperança. Sim. Há uma enfermidade, há uma enfermidade psíquica aí que precisa ser tratada, né? Que precisa ser cuidada. E aí entra a questão dos profissionais e tal. Porque, às vezes, a impressão que nós temos é que a gente ouve, as pessoas acham que basta mudar a forma de pensar ou como você pensa, né? Você está pensando que não tem esperança? Então pensa que tem. Ai, meu Deus. Não, mas não a gente ouve isso. Mas não é só isso, né? Não é simplesmente um pensamento vago, assim, que... Não, tem uma estrutura por trás aí, né? Tem toda uma crença, tem todo algo que é muito rígido para essa pessoa que está enfrentando isso, né? Sim, sim. E por isso que é tão sério essa questão da desesperança, né? Dentro do suicídio. Sim. É porque a pessoa fala assim, pense diferente. A pessoa não tem condições. É interessante, pessoal, porque não é incomum a pessoa, né, que faz ideação carecer de internação. Porque ela é um risco para ela própria. Então, chega um determinado momento onde o psiquiatra entende, vamos internar. Para proteger a vida dela, né? Para proteger. A família, não, porque a gente vai dar um jeito, mas vai ter alguém vigiando 24 horas por dia, porque essa pessoa, tudo que ela quer, tudo que ela está pensando o tempo todo é numa forma dela finalmente conseguir se livrar desta dor, se livrar desse sofrimento, se livrar dessa condição que realmente é insuportável. E se você, assim, uma bobeirinha de minutos, e não que seja culpa da família quando isso acontece, ou culpa da rede de apoio, porque a pessoa, ela pensa inclusive em formas de driblar a família, driblar a rede de apoio, driblar o médico, driblar o psicoterapeuta, driblar a esposa, então, por mais que filhos. Você esteja atento, às vezes, por mais que você tenha um certo grau e que essa intervenção ela é necessária. Porque justamente por causa disso, né? Vamos dizer assim, essa premeditação, esse planejamento. Então, ele não vai estar em casa nessa hora, ele não vai... E aí, nessa hora, que pode ser que aconteça. Então, há uma intervenção que precisa acontecer se o grau é muito elevado, né? Sim. Se a gente percebe sinais... E assim, mesmo que o grau não seja elevado... às vezes a pessoa que é leiga, ela não consegue perceber determinados sinais, porque ela é leiga. Porque ela é leiga. Ela é leiga. De repente, um mecânico, se entrar no meu carro, ele vai encontrar um monte de problema que eu não consigo, só de ouvir. Só de ouvir. Porque ele é o especialista na área. Então, a pessoa que é leiga, imagina só, sei lá, a pessoa é um pedreiro, ou é um advogado, ou até mesmo é um médico, mas não é um médico psiquiatra. É um ortopedista, um cardiologista, pode ser, de repente, um fisioterapeuta, um cozinheiro. De repente, você não tem tanta familiaridade com essa questão para poder conseguir perceber determinados sinais. Mas a partir do momento que a pessoa tentou a primeira vez, acho que todas as red flags já se levantam. Todas. A partir do momento que tentou uma vez. Isso é um fator de risco muito sério, essa questão da tentativa, né? Sim. Todas as atenções estão aí, né? Sim, essa é a hora onde você muda o olhar, muda a atenção, muda o cuidado, muda o discurso, muda o tipo de apoio, porque já teve uma tentativa.
Partindo do princípio que a pessoa não tenha conseguido o que ela almejava nessa tentativa. Então, assim, aí a gente começa a ficar atento. E a partir desse momento, eu acho que é importante ter esse apoio para a pessoa que está nessa condição, seja por um fator social, por um fator cultural, por um fator, né, biológico. Então não tem um fator apenas, né? Não. É multifatorial. Sim. Por exemplo, endividamento. Endividamento, pessoas com dívidas assim muito, muito altas, ainda que não seja uma dívida impagável e de repente ela aprendeu que isso é uma vergonha, ser exposta, perder, né, bens, decair economicamente, é uma questão econômica, mas é uma questão econômica que pode ser insuportável para uma pessoa. Aí entra um pouco a questão da história de vida dela, de como ela foi ensinada sobre esse tema, Sim. como ela se relaciona com isso. Sim. A questão, às vezes até da sua infância, de repente passou muita necessidade financeira, corre o risco, ou na cabeça dela, não quero voltar para esse lugar de novo. Quer dizer, é uma série de coisas que se juntam e vem como uma avalanche naquele momento, né? Sim. Não pode dizer que é por causa daquilo, né? O que aconteceu foi aquilo e somente aquilo provocou isso. Exatamente. Pode ser multifatorial. Tem alguns sinais, né, que a gente vai entendendo, né, com o passar do tempo, e a gente vai percebendo, por exemplo, quando a pessoa fala, eu prefiro morrer. Por exemplo, se for para voltar a ser pobre, eu prefiro morrer. Esse discurso é um discurso perigoso. Se algum dia o meu marido me abandonar, eu prefiro a morte. Se for para me divorciar, eu prefiro morrer. Perigoso. Se eu perder alguém, eu prefiro morrer. Se eu perder o meu negócio, eu prefiro morrer. Se eu estiver doente, se for para morrer aos poucos, eu prefiro resolver logo a situação. Embora a pessoa não diga eu prefiro morrer, ela está dando a entender que eu não vou morrer aos poucos. Eu me recuso a definhar. Eu resolvo logo essa situação. Eu resolvo logo essa situação. Que essa pessoa está te informando? Sim. Sabe? E às vezes ela está distante dessa realidade. Ela está dando um aviso de algo que ela pensou, ela imaginou. Mas às vezes ela se aproxima dessa realidade, porque o divórcio chega e se pensa assim, mas alguém pode atentar contra a própria vida por conta de uma separação? Sim. Se for insuportável para ela, sim, é possível, sim, que isso aconteça. A questão é que o que é suportável para um pode não ser para outra pessoa. Pode não ser para outra pessoa. Então nós estamos falando de um fator que é extremamente relacionado ou totalmente relacionado a uma dor, a um sofrimento, às vezes ou a uma doença, né? Sim. A uma doença que é multifatorial, que tem uma base, se a gente pode dizer isso, né? Uma base de desesperança muito forte ali, uma crença ali, uma questão de desesperança atuando. Então não é uma coisa assim do dia para a noite. Eu percebo você falando, eu percebo um processo de adoecimento, sabe? Eu percebo ali uma coisa que vai acontecendo, né? Não é simplesmente algo que vai e acontece. É claro que existe episódios, né? De algumas coisas, né? Episódios de alguns suicídios que a gente olha assim de uma maneira rápida, diz assim, olha, mas ele estava tão bem ontem e hoje aconteceu isso, tal. Então a impressão que dá é que aconteceu de um dia para o outro. Mas eu percebo um processo aí de adoecimento, é isso mesmo? Existe um processo, e o que acontece, né, pastor? Isso acontece com cantores, atores, porque quando a pessoa, quando é uma figura pública, todo mundo explora muito mais, né? Esses detalhes e o que antecedeu o acontecimento. Mas o suicida disfarça.
Ele disfarça, ele disfarça num sorriso, ele disfarça numa piada, ele disfarça transparecendo uma certa alegria, uma certa estabilidade, mas ele não está bem. Vivendo, trabalhando, indo a reuniões de família, conversando, às vezes. Sim, ele não está bem. Às vezes você percebe na pessoa que está em desesperança um vazio no olhar, uma perda de brilho. Eu não sei se esse é o meu olhar enquanto profissional. Eu acho que, de repente, a minha visão pode estar um pouco contaminada pela minha prática, né? Mas você olha para aquela pessoa, você sabe que ela é um perigo para ela própria, porque é um vazio, não tem brilho naquele olhar, sabe? Não tem a vitalidade, sabe? É um olhar vazio, tá escuro, tá sombrio. E aí essa é a hora onde a gente monta praticamente uma força-tarefa para poder fazer de tudo, para tratar essa pessoa, né? Dentro daquilo que é possível. Porque, por exemplo, uma dívida impagável é uma dívida impagável. Impagável. Dá pra gente fazer uma vaquinha, né, com os amigos. Existem dívidas que, assim, você não tem como fazer realmente uma vaquinha. Você pode, de repente, ajudar aquela pessoa a criar meios para que ela tenha um mínimo de estrutura para suportar aquela dor e para ela encontrar alguma motivação para ela continuar. Porque ela precisa de uma motivação para continuar, porque boa parte do tempo ela não quer continuar. Ela não quer continuar, ela só quer realmente acabar. Mas a dor está ali, o sofrimento realmente está ali. Não vai dar para a gente fazer uma vaquinha. Os comprometimentos financeiros na nossa realidade acabam acontecendo, né? Eu não conheço um psicólogo, um psiquiatra que em algum momento tenha tido que atender pro bono uma pessoa nesse tipo de situação. E assim, como é que se cobra? A pessoa mal está tendo condição de existir. Como é que ela vai ter condição de fazer dinheiro? A família está se mobilizando, né? Tem uma mudança de estrutura, tem que mudar, tem que, de repente, gradear a janela, tem que ter uma pessoa que fique o tempo todo olhando, acompanhando, muda a porta, tira a fechadura, esconde faca, garfo, objetos pontiagudos, corda. Toda uma estrutura que mexe, né? Toda uma estrutura que mexe e que vai demandar uma mobilização daquela família. Então, assim, eu não conheço um profissional que em algum momento da sua vida, seja médico ou seja psicoterapeuta, não tenha trabalhado realmente pro bono, partindo desse princípio. É uma pessoa, é uma vida. É uma vida. E a gente não vai arriscar, a gente não vai brincar com isso. A gente definitivamente não vai brincar com isso. A gente não vai correr o risco, pagar realmente para ver. Mas existem esses multifatores e esses sinais que vão sendo dados, né? Você tem alguns dados para a gente, Ali, de algumas coisas que você já leu, já pesquisou sobre suicídio? Seja de uma forma geral, seja aqui no Brasil, questão de gênero. Acho que isso é importante para a gente dar fundamento para esse tema, de como essa conversa aqui é relevante, porque isso é coisas que muitas vezes nem todo mundo tem acesso, ou não é que não tem acesso, mas não pesquisa, às vezes não vai a fundo, porque o acesso está aí na rede da internet, está aí. Mas às vezes a pessoa não se interessa ou não vai a fundo, tal. Acho que os dados também nos ajudam a perceber como esse tema é importante e relevante. Acredito que sim. Na questão de gênero, o homem tipo assim, o número de homens que acabam, né, tirando a própria vida é muito maior que o número de mulheres. Muito maior. Homens estão mais em risco do que as mulheres nesse sentido. Sim. A gente até estava conversando, né, sobre a questão da formação. Como é que é mesmo aquela informação que você estava falando? Então, eu já li que o fato de os homens se matarem mais do que as mulheres tem muito a ver com a questão do método, questão da força, a questão de que entre aspas, né, o método que ele vai fazer acaba acontecendo mesmo, dando certo naquela intenção do que as mulheres, por exemplo.
Sim, né? sim. E você sabe que faz sentido, né? Porque na clínica a gente vê que o número de tentativas, né, de mulheres realmente é muito maior, né? Aham. A Então, mulher a fica tentativa, tentando, as mulheres estão na frente. as mulheres tentam mais. Mas o ato em si, De conseguir mais homens. mais homens. Mais É triste homens. demais isso, né? Muito triste, muito triste. Muito triste, mas isso não quer dizer, então as mulheres estão em menos risco, estão livres. Não é isso. Porque quanto mais ela vai tentando, ela vai descartando aquilo que dá errado. Aham. Então, é muito importante que a rede de apoio fique atenta. Porque a pessoa é como se ela fosse ficando mais esperta, aperfeiçoando, né, nas suas tentativas. Mas a gente tem esse dado, a gente tem o dado de faixa etária, isso foi pelo Ministério da Saúde, né? A gente tem dado de 2022. Faixa etária onde o risco é maior é dos 15 aos 19 anos. Suicídio é a quarta maior Jovens. causa. É a quarta maior causa. Suicídio só perde para acidentes de trânsito, tuberculose, pasme, e eles acabarem ferindo uns aos outros, né? Eles se machucando, atirando, batendo com objeto pesado e tudo mais. E aí, em quarto lugar, vem a questão do suicídio dos 15 aos 19 anos. Quer dizer, uma faixa etária ali em que tem uma transição acontecendo, tem a questão da saída do ensino ali, né, do fundamental, ensino médio ali, né, para a faculdade, a entrada na faculdade. É uma fase de muita coisa acontecendo na vida desse jovem. Muitos têm acesso às drogas nessa época, sim, nessa faixa. Sim. Então, é triste para a gente saber que dos 15 aí aos 19 anos, nós temos aí um risco muito grande, né? Tem. Dentro da nossa juventude, né? E quem trabalha em escola, quem trabalha diretamente com essa faixa, precisa ficar atento, Sim. precisa ouvir, precisa perceber alguns sinais, porque é uma faixa etária de risco, né? É de risco e é interessante, por exemplo, um seguro, né? As companhias de seguro sabem disso. Você faz o seguro do seu automóvel. Se alguém de 18, 19 anos, né, for conduzir aquele veículo, seu seguro vai para as alturas. Entende? A faixa etária do condutor realmente define. Porque aí tem não tanto uma questão biológica, embora possa acontecer também, mas tem uma questão sociocultural. De repente é o menino que tem o primeiro carro, o carro é muito potente, eles saem, tem a questão, né, infelizmente, de uso e abuso de drogas. Infelizmente, acaba acontecendo, né? A questão de uso e abuso de substâncias ainda é um problema. Parece que não se fala mais tanto nisso. Não sei se eu tenho essa sensação, né? Parece que meio que normalizou. Eles usam mesmo e em algum momento eles vão parar ou vão continuar para o resto da vida. Mas o que acontece, pastor? Se a pessoa já tem uma fragilidade genética para transtornos mentais, infelizmente a genética não contribui. E ela se envolve com drogas, ela aumenta potencialmente todo tipo de risco. Infelizmente, também o de suicídio. Então, assim, tendo histórico de transtornos mentais na família, tendo histórico desfavorável, não dá, é melhor que não use. E isso não tem a ver com profissão de fé. Isso é independente, não importa qual seja a profissão de fé daquela família, daquele indivíduo. Existem determinados indivíduos que definitivamente eles não podem se aproximar de álcool. Eles não podem mesmo. Em hipótese alguma, não dá. Às vezes a pessoa fala, mas e socialmente? Você não sabe se aquela pessoa vai ter controle para fazer uso social. Não dá, não pode. Deixa eu experimentar, porque os meus amigos usam, mas eles usam só recreativamente. Você não pode. É como aquela pessoa que sabe, por uma questão biológica, que ela não pode engordar. Ela está exposta a determinados fatores que vão fazer com que ela venha adoecer. Tem um fator biológico importante. Tem aí, um né? fator biológico importante, sabe? Então, assim,
Infelizmente, o uso de drogas agrava tudo e vai agravar também a questão do suicídio. E nessa faixa etária, infelizmente, eles acabam tendo contato. Infelizmente, eles acabam tendo contato. É uma porta de entrada, muitas vezes, né? É. Geralmente o álcool, né? Porque o álcool ainda é visto como algo inofensivo. Inofensivo, a rodinha de amigos, tal, uma festinha. Sim, mas aí o álcool acaba puxando um tabaco, o tabaco acaba puxando, né? De repente, uma maconha, que acaba puxando uma coisa e outra coisa, e outra coisa vai puxando outra coisa. E é muito interessante, né? Que fique bem claro. De repente, a pessoa está assistindo a gente aqui e fala assim, mas eu consigo usar e eu consigo, eu consigo. Se a pessoa consegue, se ela consegue ter esse autocontrole, ela consegue. Não dá para você partir do princípio que, já que você consegue se controlar, o mundo vai conseguir se controlar. Existem pessoas que vão ser controladas por aquela substância. Infelizmente, a pessoa, tipo, tem um gene da adição, sabe? Sim. Infelizmente. Então, não dá. Se você tem casos de pessoas que já tiveram algum vício na sua família, não dá para você brincar com qualquer com qualquer coisa que seja viciante. Não dá para você se aproximar de nada. Isso não tem nada a ver com profissão de fé. A pessoa pode até ter fé em absolutamente nada. Não dá. Não dá. Mais algum dado? Sim. Depois, além dos 15, né, dos 15 aos 19... É claro, tem dados, né, de todas as faixas etárias em si, mas dos 45 aos 59. Dos 45 aos 59. Essa relação será? Porque o que acontece? Dos 45 aos 59 é o momento onde as pessoas entendem que, assim, eu já dei certo ou dei errado. Ou deu errado. Dos 45 aos 59 é aquele momento onde você entende... dei certo e consegui alcançar o sucesso, ou assim, daqui para frente não dá mais, não dá mais. Poucas são as pessoas que conseguem ainda ter esperança de começar um negócio aos 60 e poucos anos. Aquela fase produtiva, ela meio que já passou, é uma fase de ir estabilizando. E quando você não tem esse cenário pronto, aí entra o... Pode entrar, né? Pode entrar. Porque hoje a gente está passando por várias mudanças, né, pastor? Porque o que antes uma pessoa conseguia conquistar até os 30, hoje ela vai conquistar por volta dos 50. Demora-se muito mais tempo. Sim. Quando a cabeça da pessoa muda e ela consegue entender que ela está com 59, mas as conquistas, né, da sua vida começaram com 42, 43, 45, e ela está minimamente equilibrada para entender, eu tô com 59, então eu tenho tipo, 14 anos de conquista. Eu posso fazer mais, eu posso construir mais, eu posso ir além. Isso é maravilhoso. Agora, existem pessoas, e depende muito da pessoa, né? Tem uns que carregam uma jovialidade realmente muito grande, consegue se manter mais esperançoso, consegue ter um olhar diferente para a vida. Mas existem pessoas que, assim, eu tô com 40, não consegui até agora, daqui para frente é ladeira abaixo. Acabou. Acabou. Né? Acabou. Então, quando dá mais ou menos 45, você já tem mais ou menos uma noção, né, teria, né? Uma noção do seu potencial de realização, de conquista. E às vezes a pessoa não acredita, tende a não acreditar tanto que ela vá conseguir conquistar muito dali para frente. Mas é possível que ela conquiste. A gente está passando por esse momento de mudança, essa transição, né, dessa ideia. Não é até os 30, não é... Até porque a impressão que eu tenho é que está se prolongando, né? Cada vez mais. Então, tem jovem, né? Pessoas com 30 anos que ainda moram com os pais. Sim. Não constituíram família, né? Não tem filhos. Então, a impressão que eu tenho é que tá se prolongando isso, tá? Então,
Talvez isso daqui a uns anos mude até, né? Eu acredito que sim. Pode ser que a gente realmente tenha uma mudança, né? Nessa questão nessa visão que tem. A gente tem uma questão também cultural que é bastante interessante, por exemplo, aqui no Brasil, a região, né, campeã, que vem na frente em casos de suicídio, é a região sul. Região sul. A região sul. E não é a região mais pobre do país. Não é a região mais pobre. O sudeste está um pouquinho mais para o final, né? Depois da região sul vem a região norte. E então a gente existe uma condição, sem dúvida nenhuma, né? Social, sim, econômica, cultural, mas não necessariamente relacionado à pobreza. Porque fica parecendo assim, é o estar pobre. Existe, sim, né, essa relação, mas o Sul não é a região mais pobre do país. Porém, tem determinadas questões culturais. A gente tem a questão da colonização, né? As colônias, né, que fizeram a história realmente do Sul. As questões familiares, aquilo que é aprendido, a visão de mundo que a pessoa tem. Da mesma forma, no norte do país também, né? A visão que se tem. Então, como eu aprendo desde cedo a observar a vida, como eu aprendo a olhar para o mundo, a olhar para mim, a olhar para o outro, como eu ensino meu filho a olhar para mim, olhar para si próprio, olhar para o mundo, olhar para o potencial dele. Isso acaba tendo uma interferência realmente muito grande. Interessante. Eu quero trabalhar aqui com você, Ali, alguns mitos e algumas verdades relacionados ao suicídio. Então, eu vou falar aqui e você comenta pra gente. Se é mito ou se é verdade? Alguns mitos aqui, né? Por exemplo, quem fala muito sobre suicídio não comete, quer apenas chamar a atenção. Mito. O que é isso pra nós? Gente, mito. Toda ameaça é um aviso. Ok, importante isso, hein? Eu não gosto de generalizar. Quer dizer, não é só a questão de, tá chamando atenção, fala, mas não vai fazer, né? Sim, toda ameaça é um aviso. Toda ameaça é um aviso. Porque tem aquela história, cão que ladra não morde, que as pessoas falam. Mas não morde para o resto da vida, não morde nunca, em hipótese alguma. Você vai arriscar. Se quando tiver sem comida, ele também não vai morder. Então, não é assim. A pessoa fala, porque o que acontece? Chega um determinado momento onde essa pessoa ela pode começar a perceber que ela caiu em descrédito, que as pessoas não a estão levando a sério. E qual é a única forma que ela tem para convencer as pessoas que ela está falando todo esse tempo e que, de fato, o que ela estava falando pode vir a acontecer? Fazendo acontecer. Exatamente. Fazendo acontecer. Então, a gente pode tentar entender por que razão essa pessoa fala tanto nesse assunto. E oferecer algum tipo de ajuda. De repente, uma escuta, porque ela está falando, ela está repetindo tantas vezes, mas será que as pessoas estão conseguindo ouvir com clareza o que ela está falando? O que ela está dizendo? O que ela está pedindo? Qual é a demanda dessa pessoa? Então, isso é mito. Falar abertamente sobre suicídio pode induzir ao ato? Tipo o que a gente está fazendo aqui, falando abertamente, pode induzir as pessoas a cometerem? Induzir, não. Não, isso também é mito. Protege, né? É mito, sem dúvida. Falar protege, esclarece, porque não apenas a pessoa vai entender, olha, existem pessoas que entendem o que eu estou sentindo. Pode ser que alguém esteja assistindo esse podcast e fala, é isso que eu sinto, é isso que eu experimento. Se vê, né, nessa conversa, né? Sim, eu tento expressar para as pessoas e é isso. E aí, de repente, ele pode até mandar para minha família, olha, o que eu estou tentando falar para vocês é isso. É isso. É isso. Então, falar abertamente, de forma alguma. É porque eu estou tentando, tem um nome. Tem um nome que acontece, é um padrão, que é suicídio por identificação. Falar abertamente não é criar uma identificação. Sim, é outra história. Falar abertamente é criar um esclarecimento. Sim. Mas é um lugar em que a pessoa pode depositar a sua dor, então ela se sente identificada naquele sentido. Exatamente. Agora, não inspirada a fazer. Isso, você tem a questão que hoje é muito tratado ainda sobre isso,
graças a Deus por isso, que é, por exemplo, quando como você vai noticiar uma morte para o suicídio, né? Então tem todo aquele cuidado, né? É claro que nem toda notícia tem esse cuidado, né? Mas deveria ter. Mas todo aquele cuidado para não falar do método, principalmente se for uma pessoa que é conhecida, né? Se for uma pessoa que é um artista, tal, então porque aí você acaba dando um padrão, exatamente, né, de como fazer, né? Como fazer. Isso é muito recente, né, pastor? Esse cuidado que a mídia começou a tomar é muito recente. Porque antes a mídia explicava com detalhes. E aí a pessoa que não sabia como fazer, ela passava a saber. Tem uma ideia ali, né? Tem uma ideia. Então assim, falar abertamente é dizer, olha, existem pessoas dispostas a te ajudar. Isso. Você que é familiar, a gente entende também a sua dor. A gente entende o quão difícil é você não ter uma noite de sono em paz. Você ter que dormir com a porta do quarto aberta. Uhum. A gente entende que é difícil você esconder garfos e facas e terminar todas as refeições e trancar a cozinha e não deixar caixa de medicação no banheiro e você ficar vigiando cortina, não ter nada que... A gente sabe quão difícil. Uhum. E nós estamos aqui para poder te acolher. Ou enquanto profissional, ou enquanto igreja, ou enquanto sociedade, enquanto vizinho que seja, sabe? Se for meu vizinho, se for seu vizinho, sabe? Então, isso não. Falar abertamente não vai fazer com que a pessoa faça. Quem já tentou várias vezes, nunca irá se matar. Quem já tentou várias vezes já pode ter descartado algumas formas que para ela não funciona. Não funcionou. Mas ela está dizendo que ela tem ímpeto para poder tentar. 1, 2, 3 e continuar tentando. Então, a gente precisa também entender, gente, se a pessoa está tentando tantas vezes, o que está acontecendo? Ela está realmente fazendo tratamento está adequado, acompanhamento está acontecendo. Entendendo, pastor, sempre, não dá pra gente colocar a culpa na família, não dá pra gente colocar um fardo nos ombros da família. Porque, às vezes, as pessoas falam, poxa, não tinha ninguém olhando. Gente, às vezes, a pessoa vai ao banheiro, só foi tomar um copo d'água. A pessoa foi atender o carteiro que tá chamando, foi atender uma porta, foi dar comida pro cachorro. Então, não dá pra gente colocar um fardo nos ombros da família, de forma alguma, né? Nem da família, nem do cônjuge, nem dos filhos, nem dos pais. Nem do próprio profissional que acompanha essa pessoa, né? Nem do próprio profissional. Porque tem gente que fala, pô, teu médico não viu, teu seu psicólogo não percebeu. Não é assim dessa forma. Não é dessa forma. O médico consegue perceber, o psicólogo, de repente, consegue ter uma percepção, mas a gente não tem como ficar 24 horas sem piscar em cima da pessoa. Não tem como ficar. Pode ser que em alguns segundos essa pessoa vai ficar sozinha. Sabe? Em alguns segundos essa pessoa realmente vai ficar sozinha. É porque tem essa questão também, né? De querer responsabilizar, culpabilizar alguém. Todo suicida quer morrer? Todo suicida, ele se tivesse a oportunidade de ter uma vida diferente, se tivesse a oportunidade de ter uma vida sem sofrimento, se essa troca fosse possível, ele aceitaria. A morte é meio que uma saída de incêndio para ele. O que ele quer, na verdade, é cessar a dor. O sofrimento e aquela questão. E aí, o que ele entende? Qual é a saída? A morte. Mas se alguém virasse para ele, olha, eu vou te dar uma vida diferente, tá? É possível. Vamos fazer uma troca? Se essa troca fosse possível, ele abraçaria a troca. É como se aquela dor fosse tão insuportável, né? Tão insuportável, que a morte ela chega a ser mais amena do que aquela dor que ele está sentindo, daquele sofrimento. Porque vai parar de doer. Porque vai parar de doer. Porque vai parar de doer. Acaba sendo uma saída. Né? Acaba sendo uma saída. Essa aqui é forte, hein? Um crente em Jesus jamais pensará em tirar sua própria vida. Mito com M maiúsculo, tudo em caixa alta, tá? M-I-T-O. M-I-T-O. Vai pensar. Ele vai pensar levando em consideração os mesmos fatores que eu te falei. É claro que no caso do crente ainda tem uma culpa gigantesca.
se essa pessoa adoecer, ela não só vai pensar, como ela também vai tentar. Ela não só vai tentar, como infelizmente, de todo o meu coração, pode ser que ela consiga. Pode ser que ela consiga. Porque o crente não é um ser humano, não é um super ser humano. É um ser humano como outro qualquer, sujeito às dores que qualquer pessoa enfrentaria. Então, ele não está livre disso. Ele não está livre disso. Ele não está livre da questão social. Ele não está livre. Tem a questão cultural, porque ele não tem um apoio, sabe? Ele não tem um amparo, então respaldo. Eu acho que isso acaba sendo até mais atenuar ainda mais, né, essa questão, porque às vezes eu acho que essa conversa é muito importante para isso também, porque às vezes esse crente em Jesus não encontra apoio na própria igreja. Que ele muito está, comum. porque ele é muito preconceito encontrar. Por conta da questão o diabo, tal. Então acaba minimizando aquela situação dele. Vamos orar, vamos expulsar o demônio, né, que está aí na tua cabeça, e ele acaba ficando sem chão, né? Para onde eu vou? Porque ou é pecado ou é o diabo. Então o peso acaba, a impressão que eu tenho é que o peso acaba sendo muito maior. Sim. Por conta, aí tem a questão cultural, tem a questão das verdades que às vezes é propagada e que não são bíblicas, né? Que não são bíblicas, não são bíblicas. Não. Então, ele não só pode pensar em tirar a sua própria vida, como tem um fardo ali, né? Tem um fardo. Ele pode pensar, ele pode tentar. E não é raro, pastor, que ele consiga, sabe? Não é raro que ele consiga. Muitas vezes isso pode acabar acontecendo. É muito difícil lidar com a pessoa que é crente, né? Que tem essa questão da ideação suicida, porque, infelizmente, boa parte das pessoas que cercam essa pessoa atrapalham o meu trabalho, né? Acabam me atrapalhando enquanto profissional. Ali muito mais tempo que você. Você, às vezes, está ali, 50 minutos, 1 hora... né, com aquela pessoa ali mesmo, Sim. né? Claro, pode ser que tenha alguns outros momentos, mas ali 1 hora com ela, enquanto os outros estão ali o tempo todo, né? Me atrapalhando. E atrapalha, às vezes, atrapalha com força. Porque vira para a pessoa e fala assim, você precisa se esforçar. Você precisa orar, ora, busca o Senhor, busca na palavra, vê se é isso que Deus quer. A pessoa sabe que Deus não quer. A pessoa sabe. Às vezes ela fica confusa para poder orar. Busca na palavra. E o problema da igreja, a igreja precisa se sensibilizar, né, pastor? Que, infelizmente, qual é o suicida mais famoso da Bíblia? É o nosso amigo, Judas? Nosso não, você tem amizade com ele, entende? Ninguém quer ser amigo de Judas, né? Ninguém quer ser amigo de Judas. A minha reação, nosso não. Você quer ter amizade com ele, vai te trair. Então, o que acontece? Fica parecendo que toda pessoa que tem ideação suicida é como Judas. Fraco na fé, deu lugar pro diabo, né? Entende? Cuspiu na palavra que foi pregada e que foi acolhida, entende? Mas mesmo Judas, que todo mundo... Ninguém fala assim, seu filho nasceu... qual é o nome dele, Judas? Ninguém quer dar esse nome, porque ninguém quer associar, embora ele não tenha sido o único, tá? Mas ninguém quer lembrar, né? Judas Iscariotes, ninguém vai fazer, ninguém vai por esse caminho. Mas mesmo ele, quando ele se deu conta, né? Tipo assim, o que o levou a se matar? O que levou? Foi o fato dele entender que ele não conseguiria lidar, ele não ia conseguir suportar as consequências do seu ato. Então, a saída para ele foi o quê? A morte. A morte. Então, você consegue perceber? Sim. Tem um entendimento ali. Eu não vou conseguir lidar, eu não vou conseguir suportar. Morrer é melhor. Tanto é que ele vai lá, devolve aquele dinheiro, né? Há uma crise ali em ato, né?
Tem todo um movimento. Tem todo um movimento. O que eu fiz foi tão terrível, não dá para eu ficar com isso, não dá para eu ficar com o dinheiro que eu consegui, né, com esse ato. Não dá para eu também ficar com as consequências sociais. Quem vai me receber? Quem vai... Eu vou pertencer a que grupo? O que eu fiz é tão terrível, mas tão terrível, que a única saída para isso é essa. E alguém pode pensar, mas muita gente fez coisa muito pior e não agiu como ele. Sim, mas é o que a gente estava falando no início. Cada um tem um limite. Cada um, a questão da maneira como cada um, né, entende. Bom, vamos lá. Para a gente partir para uma questão prática, ali, assim, de uma forma geral, né, o que não se deve fazer? Por exemplo, alguém chega... E aí acho que é uma forma de capacitar quem está também nos assistindo, que talvez já se deparou com alguém que simplesmente disse para essa pessoa, abriu a sua vida e disse, olha, eu não estou conseguindo, eu vou me matar, eu quero me matar, tal, em sofrimento. Acho que o que você diria, assim, o que se deve fazer quando alguém nos busca pedindo ajuda sobre isso? Se você não souber o que fazer, você pode não fazer nada e procurar alguém que saiba. Agora, por favor, não aponte para essa pessoa como a vida dela é maravilhosa. Não aponte para ela que ela tem saúde, que ela tem 2 braços, 2 pernas. Não aponte que ela tem uma estrutura, que ela tem uma família, que tem pessoas que gostam dela. Ela sabe disso tudo. Ela sabe disso tudo. Isso só vai piorar, vai fazer com que ela se sinta pior. Porque ela vai falar, é verdade, eu tenho uma esposa que é super parceira, eu tenho uma esposa que está do meu lado. Muitos homens gostariam de ter e eu não tenho. Realmente, eu não mereço essa vida. Eu não mereço. A minha esposa, ela não merece um marido como eu, então eu vou liberar o caminho para ela. Eu saio de cena e ela pode construir a vida dela ao lado de um homem que esteja à altura. Não faça isso. Não é para você falar para a pessoa o quanto ela está num contexto favorável, o quanto que ela tem uma casa legal, um emprego legal. Escute a pessoa. Ou então fique calado do lado da pessoa. Eu estou aqui. Eu estou contigo. Aí é uma sacada muito interessante, que é essa questão do que se deve fazer. Então, o que não deve fazer nos aponta para o que fazer. Sim. Que é essa escuta, é a presença, né? Eu estou com você, eu vou procurar ajuda com você, eu vou estar contigo. Não adianta você virar e falar, mas você é uma moça tão bonita. Ai, mas você tem tanta vida, olha que filhos lindos que você tem. A pessoa sabe disso. Você tem uma vida toda pela frente, não faça isso. Não faça isso. Então, isso piora, isso deixa a pessoa pior, isso aumenta o fardo. Nós estamos falando de uma dor profunda, de um sentimento de desesperança profundo, e meio que acho que vai por uma balança. Acho que o efeito é o contrário, não é? Então, eu sou tão bonita, não deveria pensar como eu penso. Só que ela não tem controle sobre ali o que ela pensa, né? Porque há uma dor ali. Eu tenho uma família linda, eu não poderia estar com essa ideia. A dor acentua, ao invés de amenizar, acentua. Acentua. E assim, essa pessoa, ela está num momento também onde tudo que ela enxerga em escala de cinza. Sim. O mundo não é colorido. O mundo não é colorido. Então, realmente vai acentuar. Agora, você pode dar essa presença, esse apoio e pode, de repente, ajudar essa pessoa a chegar até alguém que saiba o que fazer. Ok. Procurar uma ajuda aí mais técnica, né? Sim. Agora, uma coisa que é interessante, pastor, eu sei que a gente já está acabando, mas eu acho que é importante pontuar, uma coisa é a pessoa pensar que poderia ser interessante ela não estar viva. Outra coisa é a pessoa pensar em se matar. Porque a pessoa que faz episódio depressivo, ela tem essas ideias. Sim. Porque é muito ruim a depressão. É ruim, ela é invisível, as pessoas não conseguem entender. Então, às vezes, ela pensa, se eu morresse seria interessante. Se o Senhor me levasse, seria interessante. No céu vai ser melhor, mais legal e tudo mais. Isso ela pensa. Mas ela não pensa em formas de chegar até a morte. Ela pensa, ela tem ideia. Eu queria. Agora, a tentativa é que configura a ideação suicida, entendeu?
Que acaba sendo um sinalzão de alerta aí, né? É porque uma coisa você eventualmente, até mesmo pessoas, né, que não têm depressão, tem dia que a pessoa fala assim, olha, eu vou te falar, a vida tá difícil, tá pesada. Mesmo uma pessoa, às vezes ela tá cansada, não teve um bom dia, foi ruim no trabalho, então ela tem essa ideia, fala, o que eu tô fazendo aqui na Terra? Mas ela não tá deprimida, ela não adoeceu, ela não tem um transtorno, ela tá mal, o dia tá pesado. Mas no dia seguinte, ela já pensa de uma forma diferente, ela já consegue ter alguma esperança. Outra coisa é a pessoa que não tem esperança e ela pensa em formas de tirar a própria vida para acabar com esse sofrimento que é estar vivo, que é estar respirando, entendeu? E aí uma questão que sempre surge, né, no Setembro Amarelo é a ação do CVV, né, do Centro de Valorização da Vida, que atua muito dentro dessa questão da escuta, né? Eu quero aqui até pontuar, né, é o 188, é o número, né, do CVV, 188, para aqueles que sofrem, para aqueles que estão vivenciando aí uma dor, tenha uma ideação, até mesmo a tentativa. Faça uso desse recurso, porque é um recurso extraordinário. Fantástico. Né? São voluntários que passam por um treinamento e se dedicam ali a isso, né? Eu estava dando uma olhada nos relatórios do CVV. Eu posso estar falhando aqui na questão dos números, mas o último trimestre agora, nós estamos falando aí de abril, maio e junho, eu acho que teve mais de 6.000 ligações, se eu não me engano. Olha só. Sabe? Então, é muito... É algo assim que é silencioso, sabe? Que de alguma forma está aí e é muito real. E é real. Então, para aqueles que nos assistem, para aqueles que nos ouvem agora, né? Faça uso desse recurso. Se você entende que essa conversa, de alguma forma, alcançou você aí e você está precisando de uma ajuda, está precisando de uma escuta, faça uso desse recurso. 188 pode, de alguma forma, ajudar de uma maneira assim muito pontual e necessário, e talvez é o primeiro passo para a busca de um outro tipo de ajuda. Sim, e pode quando ser uma porta de entrada, né? Sim, e quando você fala de 6.000 ligações, são 6.000 pedidos de socorro. Se isso fosse um coral, não seria tão silencioso assim, né? É verdade. É verdade. Não seria tão silencioso assim. São 6.000 pedidos de socorro. São pessoas que não encontraram socorro em outros lugares. Sim. Né? Mas não importa, pediram socorro. Pediram socorro. Então, ok. O importante é isso. Vamos considerar esse pedido de socorro, né? O importante é isso, né? Esse pedido de socorro. Ali, mais alguma coisa que a gente não tocou, não falou, que você gostaria de pontuar? Pastor, eu acho que assim, se a gente tiver a oportunidade, né, de voltar nesse assunto, quem sabe até mesmo nesse mês, eu acho que a gente poderia explorar mais para, de repente, as pessoas terem a oportunidade de digerir, né? De repente, né, você que está assistindo a gente, assistir mais uma vez, de repente pegar um ponto ou outro, volta... Vê, pondera, pesquisa em cima daquilo que a gente falou. Você pode fazer sua própria pesquisa para que as pessoas consigam, de repente, digerir. E, de repente, é um parente, é um cônjuge, é um pai, uma mãe, um filho que não conseguir alcançar, né, de repente, o sofrimento de alguém que ama. E você pode... Ter tido assim, uma abertura, né, a partir desse papo que a gente está tendo. E aí a gente pode entrar mais profundamente, caso a gente tenha oportunidade, em outras questões que também têm relevância, mas para não ser uma overdose, né? Para a gente poder também, né, dar um tempo para a pessoa digerir, né? Sim, e foi uma boa conversa, um bom bate-papo, e o que a Alê falou é bem verdade. Então, se fez sentido isso para você, né? Compartilhe com mais alguém, compartilhe com alguém que quem sabe, que não tenha acesso a esse podcast, mas você sabe que está precisando e precisa ouvir essa conversa, né? Compartilhe isso com outra pessoa. Eu quero deixar aqui um texto da palavra para a gente encerrar. Então, podemos encerrar? Podemos. Sim, podemos. Podemos. E a gente volta. A gente volta com algumas ênfases, com algumas questões. Setembro é um mês que é dedicado a isso. É claro que
todo dia é dia de prevenção, todo mês é mês de prevenção, mas de uma forma especial, setembro é dedicado a isso. Sim. Atos capítulo 16, versos 27 e 28, nós temos aquele episódio do carcereiro de Filipos, diante daquele quadro que ele vê os cárceres abertos, né? E na cabeça dele todo mundo tinha fugido e ele então agora não saberia o que fazer ou como seria o seu futuro. O texto diz assim: o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos estivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E eu quero usar essa expressão de Paulo para falar para você, nesse momento: estamos aqui. Né? Estamos todos aqui. Estamos todos aqui. Se você recebeu essa conversa, se você ouviu essa conversa e precisa de ajuda, eu quero dizer para você que nós estamos aqui. Se conecte com a gente de alguma forma, né? Nos procure. A gente quer ser essa rede de apoio, a gente é igreja, nós estamos aqui. Nós temos o Instagram da Catedral Metodista, lá você pode procurar ajuda. O nosso Instagram aqui está nesse episódio, você pode nos procurar. Nós estamos aqui. Estamos aqui para contribuir, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para orar com você, estamos aqui para ser presença, para ouvir, para te acolher. De alguma forma, eu quero que você saiba que nós estamos aqui. Beleza, Lê? Beleza. Valeu? Poxa, muito intenso, mas valeu demais, pastor. Espero que alcance muitas pessoas. Amém. Mais uma vez, quero te agradecer por estar conosco, te lembrar de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. E numa próxima oportunidade, a gente está aqui de novo, né? É provável que nesse mês de setembro a gente traga alguns outros assuntos relacionados a isso para ampliar ainda mais esse leque. Então, até a próxima, até um próximo momento, até a próxima oportunidade. Um grande abraço. Deus abençoe.